Vivemos tempos difíceis, difíceis no mundo e tempos talvez ainda piores no Brasil. Como entender o que aconteceu com o mundo, atacado por um vírus invisível, que vem se transformando em novas variantes e atacando cada vez mais gente? Será que ainda podemos falar de humanidade? Talvez fosse importante olharmos para outras formas de viver a humanidade, outras formas de ser gente e viver em grandes coletivos. Não tenho dúvidas de que os povos indígenas têm muito a nos ensinar. Nos dados do último IBGE, o censo mostrava que o Brasil tinha quase 200 milhões de pessoas. E desses, 900 mil são indígenas. Indígenas vivendo em aldeias, vivendo nas cidades e vivendo em zonas rurais. Ou seja, eles correspondem a quase 0,5% da população total do país. São 250 povos falando mais de 150 línguas diferentes. A maior parte dessa população indígena distribui-se por milhares de aldeias, situadas no interior de 724 terras indígenas que vão de norte ao sul do território nacional. A primeira constatação muito importante é que há uma enorme diversidade entre esses povos indígenas. Uma diversidade que é linguística, diversidade cultural e de adaptação ao meio ambiente. Como todos os grupos humanos, os povos indígenas têm culturas que resultam da história de relações que se dão entre eles próprios e entre eles e o meio ambiente. E uma relação que se dá também com a sociedade nacional. No caso dos povos indígenas, essa foi uma história que a colonização e seu processo de expropriação das terras indígenas teve um enorme efeito. Mas se essa população é tão diversificada, o que os ameríndios têm em comum? Antes de tudo, o fato de que eles se identificam como uma coletividade específica, distinta de outras com as quais eles convivem, e principalmente uma sociedade que é distinta da sociedade nacional brasileira em que eles se inserem. Um outro dado comum a todos eles é que a sua autodenominação, ou seja, o modo como eles se referem a si próprios, pode ser traduzido em português como nós, seres humanos. Mas há outros dados que são comuns a todos eles. Suas terras, seus territórios foram atacados desde o início da colonização portuguesa. E hoje, em pleno século XXI, as suas terras são alvo de cobiça de garimpeiros, madeireiros, pecuaristas, de pessoas que nada têm a ver com aqueles territórios. As culturas indígenas, como todas as culturas humanas, não são estáticas. Elas estão em contínuo processo de transformação. Algumas transformações são corriqueiras e não acarretam nenhum prejuízo. Outras podem ser absolutamente desastrosas. Hoje, são muitos os povos que perderam as suas línguas maternas e só falam o português. Hoje em dia, é extremamente preocupante o modo como a pandemia do coronavírus vem atingindo os povos indígenas. As mudanças são sempre de naturezas diversas. De qualquer modo, os povos indígenas, mesmo aqueles que estão em contato
há muitos anos com a sociedade brasileira, mantém uma identidade diferenciada. Podem estar usando jeans, podem estar usando celulares, podem fazer uso de roupas. Isso não altera a sua identidade indígena diferenciada. E um fato importante, notável, é o crescimento de indígenas no cenário político brasileiro. Somente no ano de 2000 foram eleitos entre vereadores, vice-prefeitos e mesmo prefeito 80 índios. No polo oposto, se alguns participando intensamente do cenário político nacional brasileiro, há também povos que se recusam ao contato. Aqueles grupos ou indivíduos que preferem ficar numa vida isolada. Se os povos indígenas têm muito a nos ensinar, como eu disse no início, a minha proposta aqui é nós olharmos para o espaço por eles habitado, o modo como eles constroem as suas casas, as suas aldeias, o seu meio ambiente, a sua paisagem. Há um filósofo francês chamado Gaston Bachelard que diz que a casa, muito mais do que a paisagem, é como um estado da alma. Ele se propõe a entender esse espaço não a partir de uma geometria, mas sim como um espaço que tem lugar na imaginação e que é, antes de mais nada, um espaço vivido pelos homens no seu cotidiano e na sua imaginação. Hoje são inúmeros os pensadores indígenas, de muitos povos diferentes. Vários, inclusive, já publicaram livros, como, por exemplo, o Ailton Krenak e o Davi Kopenawa, para citar apenas os dois mais conhecidos. Nas suas falas, nos seus depoimentos, o Ailton e o Davi Kopenawa, eles afirmam que o espaço habitado pelas sociedades indígenas é um espaço que se constrói a partir das suas experiências cotidianas, que é uma experiência de enorme contato com os diversos seres desse espaço. Animais, plantas, as montanhas, os rios, as pedras, não são vistos por eles como seres apartados dos chamados humanos. Para os ameríndios, esses seres, como montanhas, rios, peixes, eles têm nome, eles têm personalidade, e a comunicação com esses seres é constante. A terra, ou a floresta, Uriri, como dizem os Yanomami, é um organismo único, onde tudo está interligado. Há espíritos na floresta, com quem os xamãs se comunicam. É possível viver com a floresta, estar na floresta, sem acabar com ela. Os garimpeiros que invadem as terras Yanomami, em suas atividades absolutamente predatórias de mineração, estão em busca do ouro. Transformam o que vem da terra em mercadoria, ameaçando o equilíbrio que os Yanomami cultivam há milênios. Os 600 quilômetros do Rio Doce, em Minas Gerais, que os Krenaks chamam de Voatu, meu avô, está desde 2015 coberto por uma lama tóxica que desceu da barragem de contenção de resíduos do Fundão Vale.
os efeitos a longo prazo no meio ambiente afetam a vida de milhares de pessoas. Quilombolas, caiçaras e ribeirinhos têm muito em comum com essa concepção que os ameríndios têm sobre a terra. Para esses povos, a terra não é um recurso a ser explorado. Ela não constitui a natureza, entre aspas, a ser dominada. Para os ameríndios, a terra tem certamente a dimensão da subsistência, mas, igualmente, a dimensão transcendente que dá sentido à existência. Por quê? Porque para eles a terra é a sua própria vida. E não podemos, eles dizem isso explicitamente, transformar tudo em mercadoria e exaurir a terra. Nas sociedades que tudo transformam em mercadoria, como a nossa sociedade capitalista, o que impera é a desigualdade entre as pessoas, algo inconcebível entre os ameríndios. O espaço habitado por esses povos dá uma clara indicação do modo como eles se concebem enquanto povo. O círculo, por exemplo, é a forma preferencial da aldeia dos povos de língua G, como os Bororo, os Craô e vários outros. Na aldeia Bororo, as casas se distribuem ao redor de um círculo, que tem no centro um pátio e uma grande casa dos homens, onde se realizam os rituais. Todas as casas mantêm a mesma distância entre si e a mesma distância radial do centro da aldeia. A aldeia se divide em duas metades e cada uma delas em várias casas. É o conjunto dessas casas, cada uma delas representando um clã, que constitui a sociedade Bororo. São clãs muito diferentes, mas o importante a notar é que essas são diferenças complementares. Não são diferenças que se colocam numa escala vertical como as nossas classes sociais, que são absolutamente desiguais, marcadas pela desigualdade. Numa sociedade indígena, todos têm o mesmo acesso ao conhecimento e o mesmo acesso à terra e a tudo o que a terra oferece. Não há entre eles pobres e ricos. A terra lá não é uma mercadoria a ser disputada. A terra é de todos. Se eu planto uma roça, o que nela crescer é meu e da minha família. Mas quando eu desocupar esse pedaço de terra, ela poderá ser utilizada por outras pessoas. Apesar dos povos indígenas serem muito diferentes entre si, nenhum deles apresenta casas e aldeias com alto grau de especialização do espaço, como, por exemplo, nas nossas casas e cidades. Nós temos locais nitidamente separados e compartimentados com paredes, e não concebemos fazer as coisas no mesmo espaço. Os nossos locais são nitidamente separados. Temos o espaço doméstico e o espaço do trabalho, da produção. Um espaço para a socialização das crianças, a escola, o espaço dos cultos ou da religiosidade, o espaço do cuidado com a saúde, que são os hospitais. A pandemia que agora vivemos demonstrou
que para nós é muito complicado ter em casa as crianças que deveriam estar na escola. Como as mães conseguem trabalhar com as crianças ao seu lado no mesmo espaço. Nas sociedades indígenas isso não ocorre. Não quero dizer que o espaço por elas habitado seja homogêneo, indiferenciado. Nada disso. Numa coletânea que eu organizei há muito tempo, chamada Habitações Indígenas, os vários artigos demonstram que nas sociedades indígenas as inúmeras atividades ocorrem num espaço que é integrado e não compartimentado como o nosso. E o âmbito, certamente, é menor e conhecido de todos. Nós é que separamos a casa como unidade doméstica do espaço do trabalho, a unidade de produção. As nossas cidades também separam as áreas de ricos e as áreas de pobres. Nas sociedades indígenas, ao contrário, são exceções, ao contrário da nossa, os espaços que só podem ser frequentados por um grupo restrito de pessoas. Certamente tem lugares que só os homens iniciados podem frequentar, como a Casa das Flautas, entre os xinguanos, ou certas áreas de rio que são frequentadas apenas por mulheres entre os bororo. Mas comparado com o nosso, são pouquíssimos os espaços restritos e, em geral, ficam a pouca distância de outros espaços, geralmente ao alcance da voz. Acho que precisamos ouvir o que nos dizem os povos indígenas e aprender com eles a viver um mundo melhor.